Olá, minha gente. Hoje nós vamos falar aqui sobre o óxido nítrico, que é uma substância considerada como a incrível molécula de sinalização biológica, também conhecida como a molécula da saúde. Nós vamos comentar aqui também para que ela serve, quais são seus diversos benefícios e quais os principais alimentos você poderá encontrar esta maravilhosa substância. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, o que é o óxido nítrico? O óxido nítrico é uma substância gasosa produzida naturalmente por diferentes células do nosso corpo, sendo conhecida por mediar processos que ocorrem dentro e fora das células. É também o primeiro gás conhecido por atuar como um agente sinalizador no corpo humano. Veja só, duas revistas aqui importantes que falam dele. A revista Science, tá? E na revista Chemical and Engineering News, ela foi considerada a molécula do ano, a nova estrela surpreendente da bioquímica. Certo? O óxido nítrico é desse jeito, ela está sendo considerada a molécula do ano, certo? A nova estrela surpreendente da bioquímica. Muito bem, vamos em frente. Agora, duas coisas eu acho de fundamental importância e acredito e vou comentar aqui, antes de tudo, com vocês. A primeira é que uma das mais recentes descobertas da medicina e que é fundamental para a fisiologia é de que toda doença crônica vem acompanhada de uma redução na produção do óxido nítrico. Muito bem, então sabe por que é importante? Porque toda doença crônica tem deficiência de óxido nítrico. Então você aí que é portador, por exemplo, você que é portador de diabetes, toda doença crônica degenerativa, tá? A obesidade é uma doença crônica degenerativa, o diabetes, a osteoporose, as osteoartrites, as artroses, toda doença crônica, tá entendendo? Que geralmente está em pessoas mais idosas, porque os jovens não sofrem realmente doenças crônicas, tá bom? Então, o óxido nítrico é fundamental você usá-lo. Muito bem, a segunda, eu falei da primeira, né? Agora a segunda é que envelhecer é perder o óxido nítrico também, minha gente, tá bom? Então, você, por isso que eu falei, as pessoas mais idosas, o óxido nítrico também vai ser de fundamental importância aqui para você. Ele é uma molécula sinalizadora na forma de um gás, produzida principalmente no maior órgão do corpo, que se vocês pensam que é a pele, vocês estão enganados, não é, é o endotélio vascular. O endotélio é aquela parte que fica dentro dos vasos sanguíneos, tá bom? Esse é o maior órgão do corpo. Ele é responsável pela restauração e manutenção da saúde e pode ser a maior revolução nutricional já encontrada na área da medicina. E para que serve esse óxido nítrico? Bom, aqui, para compreender melhor para que serve o óxido nítrico, é necessário, entretanto, entender como esse composto químico age no nosso corpo e quais são os seus efeitos, tá bom? Bom, o óxido nítrico produzido por nossas células possui diversas funções importantes, entre as quais eu vou comentar aqui algumas. Primeiro, ela regula a pressão arterial, pois o óxido nítrico relaxa a parede interna dos vasos sanguíneos, tá? E promove o que? Com isso, a sua dilatação e regulando a pressão do sangue do seu interior. Desta maneira, você aí, ó, que tem hipertensão arterial, para você vai ser ótimo, tá bom? Você vai usar os alimentos que nós vamos falar aqui, vai melhorar muito a sua pressão, tá bom? Hipertensão arterial é uma das causas e também é considerada uma doença inflamatória crônica, né? Degenerativa crônica. Em segundo lugar, aqui, ó, é importante para o sistema imune também, auxiliando no combate a certos tipos de bactérias e outros agentes patogênicos que causam doenças. Terceiro, ele participa do processo de transmissão de informações entre as células cerebrais. A quarta, reduz a inflamação que aumenta com a idade. Bom, o quinto agora,
Ele atua também na motilidade gástrica, melhorando as funções gastrointestinais. Tá? Sexto, é muito interessante, ele retarda a fadiga muscular durante a prática de exercícios e acelera a recuperação muscular. E por que ele faz isso? Porque o óxido nítrico ele acelera a recuperação muscular e o ganho de massa magra. Massa magra é músculo, tá? Força e resistência, levando os nutrientes, porque ele é um vasodilatador, dilata os vasos sanguíneos e com isso ele leva mais nutrientes de forma mais fácil e eficiente para o tecido muscular. É por causa disso que ele faz isso no tecido muscular, no músculo. Tá? O sétimo, que ele inibe metástases de tumores cancerígenos por inibir a angiogênese. O que é angiogênese, minha gente? Angiogênese. Angio vem de vasos, de genes de formação. Então, é o seguinte, toda molécula, toda a célula cancerígena ou cancerosa, alguns falam cancerosas, são cancerígenas, ela cria a sua própria vasculatura. Então, ela forma os seus próprios vasos sanguíneos. Isso é que faz angiogênese, isso é que dá metástase, certo? O óxido nítrico, ele bloqueia essa angiogênese, então ele não vai deixar haver metástase. Oitavo, ele mantém as artérias jovens e flexíveis, e isso é muito importante. O nono, o óxido nítrico se comporta como um probiótico para a microbiota intestinal. Então, tem os probióticos que eu falo do intestino, certo? Probiótico, a microbiota intestinal, nós temos uma microbiota na boca, nós não temos microbiota só no intestino, nós temos no nariz, nós temos na boca. Ele é muito importante aqui, ele se comporta como um probiótico para a microbiota da boca, oral, tá? E quais são os seus outros benefícios ainda que você pode ter com óxido nítrico? Vou falar aqui uma coisa que vai interessar muita gente. Veja bem, o suplemento de óxido nítrico ainda possui outros benefícios ao corpo humano, como o tratamento da disfunção erétil. Uma das principais causas deste problema é o fenômeno que a gente chama de atrofiamento dos vasos sanguíneos. Falta sangue no pênis. Bom, e agora o que eu acho mais importante é o que eu vou falar aqui em relação aos nutrientes, né? Como posso aumentar o óxido nítrico no meu organismo de uma forma mais natural, sem precisar usar suplementos? Primeiro nós vamos falar dos vegetais, depois nós vamos falar das coisas animais, tá bom? Então, dos vegetais, ó, a melancia, que é uma das melhores fontes de óxido nítrico, principalmente aquela parte branca debaixo da melancia, tá? Vou comentar aqui, ó, o aipo, a melancia em primeiro lugar, o aipo, o agrião, o cerefólio, a alface, a beterraba. Outra coisa é o espinafre, tá? Outra coisa é a rúcula também, tá? As frutas em geral são muito importantes, principalmente a melancia, conforme eu já falei, o kiwi, o morango, o abacate e as uvas, tá bom? Além das nozes, castanha de caju, pistache, avelãs, a aveia, a lentilha, o grão de bico e o feijão, presentes nas leguminosas. Também existem, conforme eu falei, em produtos de origem animal, como as carnes, principalmente no fígado de boi. Outra coisa, frutos do mar, os peixes como o salmão, o atum, o caranguejo, a lagosta, os camarões, a sardinha, que é uma coisa fantástica, eu acho a sardinha, porque é um peixe pequeno, ele está pouco contaminado com mercúrio, ou quase nada, tá? O peru também, o lombo de porco, o peito de frango, ovos, que são importantíssimos, tá bom? Laticínios e derivados. Sem falar do vinho, minha gente, tá bom? Que é uma coisa fantástica, do resveratrol, né? Principalmente as uvas também, principalmente as sementes, as cascas das uvas. O chocolate com altos níveis de cacau, além do chá preto e do café orgânico. De preferência, o café é sempre orgânico. Esses alimentos também fornecem antioxidantes, que por sua vez contribuem para o melhor aproveitamento do óxido nítrico, esses antioxidantes do organismo, já que estes antioxidantes retardam sua degradação, a degradação do óxido nítrico,
na corrente sanguínea, intensificada pela ação de certos radicais livres. Por isso que são antioxidantes. Eles bloqueiam esses radicais livres, que atrapalham a formação, a circulação na corrente sanguínea, evidente, do óxido nítrico. Outra coisa importante, minha gente, é exercitar-se todos os dias também é uma forma de aumentar a quantidade de óxido nítrico do sangue. E se você gostou desse vídeo, dê um like, tá bom? E fique com a minha gratidão. E não se esqueça também de visitar o meu site, tá ok? Até a próxima e um grande abraço a todos.